Olá, bom dia a todos. Eu fiquei no sábado de gravar uns vídeos sobre dois assuntos que eu iria trazer para vocês no desenvolvimento, mas aí como o Caboclo Guarani ficou em terra, não foi possível trazer esses assuntos. Então eu vou gravar os áudios agora. Eu estou colocando aqui no grupo de estudos para que vocês possam então acompanhar essas duas questões, tá? A primeira delas é com relação à quaresma, né? Sempre surge nessa época algumas dúvidas com relação à quaresma ser um feriado católico, qual a importância da quaresma na Umbanda, e isso, cada casa tem uma forma de entender e de trabalhar isso. Então eu vou deixar para vocês qual é o entendimento ali da corrente da casa com relação a isso. Obviamente que cada um de vocês, principalmente aqueles mais experientes, já aprenderam às vezes isso de outra forma, acreditam nisso de outra maneira e na verdade não tem problema nenhum nisso, tá? O importante é que para cada um esteja claro o que a quaresma representa, tá? Da forma como entende, da forma como aprendeu, da forma como acredita, tá? Então vamos lá. A quaresma, ela é um feriado católico, tá? Ela não é um feriado umbandista, não é um dia especial dentro da Umbanda, dentro do ritual de Umbanda tradicional, apesar de que, pela herança católica e por essa fusão que existe da Umbanda com questões e rituais católicos, muitas casas cultuam esse período de uma forma bem diferente. Existem casas que, quando elas fecham no final do ano, né, os seus trabalhos no final do ano, elas só reiniciam os trabalhos após a Páscoa, que é justamente para que a casa não esteja em trabalho no período da quaresma. Outras casas entendem que no período da quaresma é um período onde se trabalha com muita magia pesada, muito trabalho para o mal, então é um período onde existe uma necessidade maior de atendimento, de cuidado daquelas pessoas que poderiam estar sendo vitimadas por esse tipo de atividade, ou esse tipo de ação. Então, o que nós temos, na verdade, são crenças que vão sendo adquiridas, muitas vezes de forma oral, dentro de uma casa, daquelas casas mais tradicionais, e que essas crenças têm base na forma como a Umbanda, como a religião é praticada naquela casa. Você tem rituais que são desenvolvidos também de acordo com o que cada casa trabalha, com o que cada casa acredita, com as orientações muitas vezes dos guias espirituais daquela casa, que vão de encontro às crenças das pessoas que frequentam e que fazem parte daquela casa, né? E você tem essas questões do que é feito durante esse período da quaresma por muitas pessoas de má índole, com más intenções, né? Então, para nós, ali no Aliquimur, a gente entende que o período da quaresma é um período como qualquer outro, tá? Existem demandas, existem trabalhos, existem processos obsessivos, existem, enfim, situações o ano inteiro e que precisam ser tratadas o ano inteiro. E para nós isso não é diferente. Mas nós ali respeitamos também o entendimento e a crença de cada um. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma formação católica,
né, sempre escutam, né, que a quaresma é um período diferenciado, né? A roupa que o padre usa é diferente, a forma da missa tem algumas diferenças, o batismo de crianças, por exemplo, ele não é recomendado, né? Se quiserem fazer o batizado, eles vão fazer o batizado, né? Mas eles não recomendam, né? Então existem algumas questões dentro da crença católica que são trazidas para a Umbanda através das pessoas, pelas crenças pessoais de cada um, né? Então, isso tudo precisa ser respeitado, porque no momento que você acredita daquela forma, aquilo ganha uma energia de verdade, né? Então, se você acha que no período da quaresma não se deve fazer determinada coisa e aquilo para você é forte, aquilo ali para você é uma verdade, chegar para você e falar, não, esquece que isso não é verdade, pode ser que com o tempo você venha a compreender que aquilo realmente não precisava ser daquela forma. Mas até que isso aconteça, sempre na tua cabeça vai ficar aquela dúvida, vai ficar aquela questão, será que não? Né? Então, a gente trabalha dessa forma. Para nós, umbandistas, a quaresma não tem a importância que tem para as religiões católicas, para as religiões cristãs. Para nós, principalmente a quaresma, principalmente a católica, né? Para nós é um período como qualquer outro período do ano, onde você tem ali necessidade de auxiliar pessoas. Essas pessoas vão ter problemas de diversas ordens e a espiritualidade precisa de nós para que, através de nós, como instrumentos, elas possam atender a essas pessoas. A casa precisa estar aberta, né? A casa precisa estar preparada para atender da mesma forma que atenderia em qualquer época do ano. Tanto que esse ano, por conta desse período inicial, que você tem muitas pessoas aí de férias, muitas pessoas que não estão comparecendo à casa, então a gente não tem ali uma quantidade de médiuns suficiente para que a sala de cura esteja trabalhando. Mas a previsão é que, passando o carnaval e as coisas entrando aí num ritmo mais normal, as pessoas comparecendo às sessões, né, a gente tendo quórum dos médiuns para desenvolver os trabalhos, a sala de cura vai voltar a funcionar como funcionava antes, né? Então, se fosse uma questão de um período realmente ali complicado por conta disso ou daquilo, né, a sala de cura então não teria, a espiritualidade não autorizaria, né, e nem recomendaria que fosse aberta nesse período. É claro que muitas pessoas se utilizam desse período, né, justamente por essa crença de que esse período da quaresma é um período aí que o bicho está solto, né? Então aproveitam desse período para fazer coisas negativas, coisas ruins, para fazer maldades, e isso tudo vai criando uma atmosfera, né, em volta do planeta, em volta das pessoas, em volta de tudo, mais densa. Mas atmosferas densas existem o ano inteiro, né? E nós vamos nos ligar a essas atmosferas mais densas ou não, de acordo com a sintonia que nós damos com o nosso pensamento e com nossos sentimentos. Tá? Então você pode entrar num lugar com uma energia super densa e não ser contaminado por essa energia se você estiver vibrando ali com uma energia superior, uma energia tranquila, uma energia em harmonia, né? Então a questão de, nesse período, pessoas trabalharem com isso, criarem uma atmosfera mais densa, não necessariamente significa que nós estamos correndo algum risco por conta disso. E justamente por estarmos em trabalho,
por estarmos nos dedicando a um serviço de caridade, a servir ao irmão, né? Aquilo tudo que a gente vem conversando nos outros áudios. No momento que você está se dedicando a isso, você está se defendendo, você está se protegendo, né? E muito, pelo contrário, se colocando em condição de auxiliar essas pessoas que estejam sendo envolvidas por essas energias, tá? Então, para nós, a Quaresma não é um período que mereça um tratamento especial, tá? Muitas casas, repito, fazem isso e não estão erradas. Cada casa tem seus objetivos, tem suas orientações de trabalho, cada pessoa tem suas crenças e tudo isso precisa ser respeitado. Para nós, o nosso pensamento é esse, tá certo? O segundo assunto seria com relação a algumas coisas. Algumas vezes eu já falei isso e surgiu algumas dúvidas, então eu vou fazer esse vídeo também, esse áudio também, para esclarecer isso. Eu comentei numa das reuniões anteriores que obrigação nenhuma desenvolve médium. O desenvolvimento do médium é principalmente responsabilidade do médium. E aí merece aí uma explicação. Porque muitas vezes o médium que está em desenvolvimento, a entidade chega e fala: olha, vai lá na mata, vai lá na cachoeira, faz um trabalho para o orixá tal, ou faz um trabalho para o seu caboclo, ou faz um trabalho para o seu preto velho, ou vai na encruzilhada, faz um trabalho para o seu Exu. E aí as pessoas entendem isso como um trabalho para o desenvolvimento mediúnico. E, na verdade, a função é bem outra, a função é bem específica. Nós, quando estamos nos desenvolvendo mediunicamente, nós precisamos melhorar, isso inclusive está na nossa apostila, a nossa sintonia e a nossa percepção. Nós já nascemos médiuns, o nosso corpo físico já tem a aparelhagem necessária para o trabalho mediúnico que está programado para nós, seja na incorporação, seja na psicografia, seja no desdobramento, seja na cura. O nosso corpo já traz o aparelhamento necessário para que nós, como médiuns, possamos desenvolver as nossas atividades, sempre intermediando aos guias espirituais que irão se manifestar através de nós. Guias espirituais esses, né, nosso guia principal, nosso guia de frente, né, eu sempre falo isso, são espíritos familiares que já tiveram relações conosco em outras encarnações e que escolheram estar ali, que têm conhecimento e preparo para estar ali, né? E outros espíritos que vão se juntando conforme a gente vai caminhando, outros espíritos vão chegando e vão se juntando a esses, mas sempre subordinando-se a esse guia de frente, a esse guia principal que está ali conosco, nos acompanhando, às vezes já há algumas encarnações. Então, nós, quando temos essa missão da mediunidade, né, que eu falo é ferramenta reencarnatória, o nosso remédio, quando nós trazemos essa missão, o nosso corpo já está preparado. As entidades que irão se manifestar através de nós já são entidades muito melhores que nós, muito mais evoluídas que nós, né, que já se libertaram de muitas das questões humanas que ainda povoam o nosso coração e nosso pensamento, né, já estão ou livres das imperfeições ou muito melhor resolvidas em relação a essas imperfeições do que nós, né? Então,
eles estão prontos para vir ajudar através de nós. Nós temos o aparelhamento necessário para que isso aconteça. O que falta é o nosso amadurecimento. E esse amadurecimento implica em conseguirmos desenvolver a nossa sintonia. E desenvolver a nossa sintonia significa que nós precisamos aprender a nos ligarmos com mais eficiência às energias e às vibrações dos guias que nos acompanham. A percepção, que é entender e perceber qual é o espírito que está ali do meu lado, qual é a intenção desse espírito, porque o médium que não vê e não ouve, ele sente muitas vezes vibrações e ele precisa, pelo tipo da vibração, identificar quem é que está ali e qual é a intenção daquele espírito que está ali. Quando você vê os espíritos, talvez seja um pouco mais fácil, mas se há um espírito que você nunca viu na sua vida, você também não vai saber se é um bom ou um mau espírito muitas vezes. E aí só com o tempo é que você vai conseguir ir percebendo qual é a intenção daquele espírito. Se você ouve, e ele vem e fala para você, faz isso, assim, assado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, é um espírito que você não conhece também, muitas vezes ainda, e só com o tempo você vai conhecer, e você não consegue com isso saber exatamente quais são as intenções daquele espírito. Ele vem, eu sinto uma presença muito forte. A presença muito forte não quer dizer que seja um espírito forte. A presença muito forte não quer dizer que a incorporação foi plena, foi mais bem sucedida. Aquela força da incorporação muitas vezes é uma densidade maior da energia daquele espírito, o que pode significar que seja um espírito com um pouco menos de evolução, que é o caso de um Exu, de uma pombagira, de um malandro, que tem uma densidade mais próxima da nossa energia, tem uma energia mais densa, por conta do seu nível e grau de evolução. O importante é que os espíritos que se manifestam dentro da Umbanda, a Umbanda de lei, que é a Umbanda para a qual nós nos ligamos nos nossos trabalhos, que a nossa casa se liga, são espíritos que se submetem às leis, se submetem a uma hierarquia e, em hipótese alguma, eles vão nos fazer qualquer tipo de mal, em hipótese alguma, eles vão desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Então nós vamos fazer as nossas escolhas e eles, achando boas ou não, estarão sempre ao nosso lado e estarão ali tentando nos orientar da melhor forma. Quando eu falo que trabalho nenhum vai desenvolver isso, é porque sintonia e percepção não são conquistadas com magia. Sintonia e percepção são desenvolvidas mentalmente por um esforço nosso. Então, quando o guia fala, vai lá na mata, entrega essa obrigação, vai na cachoeira ou na praia ou na encruzilhada e faz essa obrigação, ele está fazendo isso por quê? Porque no momento em que você está lá, preparando as coisas, vou comprar lá o alguidar, vou comprar a bebida, vou comprar a vela, vou comprar isso, você está se dedicando a fazer isso, e você está com todo o cuidado para fazer direito, não quero qualquer alguidar, eu quero comprar uma bebida melhor, enfim, você está fazendo aquilo com carinho, você começa a criar uma sintonia maior com aquela entidade.
Na hora que você escolhe o lugar onde você vai fazer aquela oferenda, e aí você chega naquele lugar, você tem o cuidado de limpar, de tirar a sujeira que está ali, né, de escolher um lugar bonito, de escolher um lugar adequado, que você considere adequado. E na hora que você está fazendo a entrega, que você está colocando ali os elementos, né, é um presente que você está dando para aquela entidade, é um presente que você está dando para o orixá. Isso te causa uma sensação de felicidade, né? Você está fazendo aquilo com satisfação. E na hora que você está fazendo isso com satisfação, com felicidade, você está se sintonizando com o seu guia. Não é ele que está sintonizando com você melhor porque você está dando um presente para ele. Não é a magia daquele trabalho que vai fazer com que essa sintonia se estabeleça. É quando você está fazendo o trabalho, você direciona a sua atenção, você se possibilita se sintonizar melhor com aquela energia do lugar onde você está, com a energia daqueles elementos que você está oferecendo e principalmente com a energia do seu guia, do orixá para qual você está fazendo aquela ativação, aquela obrigação. É possível até, diria, né, pelo que a gente viu falou nos áudios anteriores, que você ali consiga até ativar o seu pré-frontal. E quando você ativa o seu pré-frontal, você desarma muitos gatilhos anteriores, gatilhos esses de hábitos já ali estabelecidos, e esses hábitos muitas vezes são causadores, né, das tuas dificuldades de incorporação, de sintonia, de tudo mais. Então, quando você vai fazer essa obrigação, ou vai fazer essa oferenda, não é o trabalho que está fazendo a magia, não é o seu guia que ficou feliz com o presente que você foi levar, com as coisas materiais que você está ali entregando. Você está elevando a tua energia, você está promovendo a tua sintonia. E isso vai te ajudar também na percepção. Porque o seu guia, ele vai aproveitar, aquele orixá vai aproveitar desse momento para trabalhar essa ligação da sintonia, porque isso precisa ser trabalhado dos dois lados. Mas ele tem lá os recursos prontos para que isso aconteça. Você é que precisa se permitir. E durante a obrigação, durante a entrega do trabalho, da oferenda, do presente, você se permite. Então ele vai usar esse momento para isso. E vai ser mais fácil você perceber características daquele seu guia, para que quando numa gira ele se aproxime, você saiba, não, esse é o caboclo, não, esse é o Exu, esse é o preto velho, esse é o cigano, esse é a criança, né? Esse é o Exu. Né? Ou quando se canta para os orixás, você perceba ali a presença daquela vibração do orixá, do falangeiro do orixá, que normalmente é um espírito mais elevado até que os seus guias, que eles vêm ali com o objetivo de trazer aquela energia do orixá para aquele ambiente, naquele momento que está sendo feito aquela homenagem àquele orixá dentro do terreiro, ou que seja na praia, ou que seja, enfim, no local de natureza. Então, essa sintonia, ela é trabalhada dessa forma, dentro da nossa casa, dentro de uma casa de umbanda de lei, com espíritos que se subordinam à lei de umbanda, né? Mas existem outras situações que aí isso não acontece dentro da nossa casa, em que são feitos trabalhos, e aí vai depender da linha da casa e vai depender da orientação do trabalho da casa. Porque eu já, infelizmente, ouvi muitas histórias em casas onde os responsáveis, o pai de santo, a mãe de santo, a mãe pequena, enfim,
fazendo trabalhos para os médiuns e, na verdade, com objetivos de segurar aquele médium na casa ou de direcionar o trabalho daquele médium para um lado ou para o outro que seria mais conveniente para a casa ou para ele, no entendimento dele como pai de santo ou mãe de santo. E isso utiliza a magia para afastar e aproximar espíritos diferentes, espíritos que, se subordinando a esse tipo de ação, mostram que não são espíritos elevados, espíritos comprometidos com a lei, porque ali está sendo desrespeitado o livre-arbítrio do médium e, por magia, está sendo criada ali uma situação que com certeza vai acabar trazendo algum malefício para o médium e, em consequência, para todos aqueles que estão ali envolvidos com esse tipo de atividade e pensamento. Infelizmente, existem essas práticas erradas, então é sempre muito importante nós, como médiuns, buscarmos o esclarecimento e o conhecimento para que com ele nós possamos, quando necessário, fazer as nossas escolhas e fugir de determinadas situações e de determinadas armadilhas. Os espíritos que querem coisas materiais, porque precisam dessas coisas materiais para o trabalho, são espíritos que têm vibrações mais densas, são espíritos menos evoluídos. Dentro da linha de Umbanda, os nossos Exus, as nossas pombagiras, os nossos malandros, os marinheiros de esquerda, os ciganos de esquerda, que se apresentam dentro da linha de esquerda, né, são espíritos que têm uma vibração ainda mais densa, mas já são espíritos que já aceitaram a lei e já são espíritos melhores do que nós. Então, muitas vezes eles precisam do elemento material não para ele. Ele precisa do elemento material porque aquele elemento material vai ser utilizado para combater uma energia que foi movimentada por um outro espírito que utilizou energias materiais. Então, dentro do que precisa ser feito, essa energia ela precisa ter essa mesma tônica. Muitas vezes aqueles pretos velhos, que são pretos velhos de tronqueiro, que trabalham na linha do preto velho, ali tranquilo, sereno, todo paciente, todo amoroso, quando precisa, eles descem a vibração para chegar em locais de vibrações mais densas, para fazer trabalhos mais densos, mais pesados, para fazer frente a energias que foram movimentadas dessa forma. E para isso vai haver a necessidade de elementos materiais. Mas são situações de trabalho em que as entidades vão pedir aquele elemento material porque ele sabe que energia ele tem que manipular, qual o objetivo daquela manipulação de energia, e ele tem a técnica e o conhecimento para fazer isso. Então, trabalho nenhum desenvolve médium. O que os trabalhos podem fazer é te ajudar a melhorar a sua sintonia com as suas entidades, melhorar a sua sintonia com os seus orixás. Você é médium, nasceu com o aparelhamento necessário para ser médium, para o trabalho mediúnico. Os guias que irão trabalhar por você, a maior parte ou uma parte deles já está definido, que são aqueles guias, o seu guia-chefe, o guia principal, o seu guia de frente, e outros que com ele vão trabalhar, né? Outros poderão chegar depois.
Todos eles irão respeitar o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, e todos eles saberão esperar o momento do seu amadurecimento e o momento em que você vai realmente começar a dedicar o tempo e o cuidado para desenvolver a sua sintonia com eles e a sua percepção para reconhecê-los. Tá? Então, esses dois assuntos é que eu queria trazer, porque estavam havendo algumas dúvidas com relação a isso, e então eu achei importante trazer esses esclarecimentos. Tá? E é isso. Depois a gente vai ter agora a próxima sessão, a segunda parte com os Exus, aí vem Carnaval, aí só depois do Carnaval é que a gente vai ter novamente o desenvolvimento teórico e prático. Tá? E aí a gente deve ter aí outros áudios, enfim, aí a gente vai ver como é que fica. Agradeço a atenção aí de todos. E qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa, bota ali no grupo ou me manda em particular, como preferirem, ou fala comigo lá no centro. Terei todo o prazer e toda a disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço para todos, tchau, tchau.